Eu sei que o termo que eu utilizei no título desse vídeo não é dos mais bonitos, mas não tem outra forma da gente se referir à série FE da Samsung, a Galaxy FE, aqui no Brasil. A Samsung lançou recentemente o Galaxy S25 FE e os fones de ouvido Galaxy Buds 3 FE, além do Samsung Galaxy Buds Core, que é o fone de ouvido de baixo custo da fabricante sul-coreana. E aí a gente pensa, quando a gente olha para o FE, a gente tenta acreditar que é Fan Edition. A gente tenta acreditar que é para aquele fã da Samsung mais visceral. E na prática é para o fã da Samsung mais visceral. É para aquele fã que não tem medo de ter, e eu vou ter que colocar o bip de censura, porque senão o YouTube vai despencar a visibilidade desse vídeo. Aquele fã que não tem medo do Edition. Basicamente é isso, porque que smartphone caro em Samsung? R$ 5.499 para o Galaxy S25 FE. A gente sabe que é um dispositivo novo, é um dispositivo recheado de inteligência artificial, é um dispositivo que é muito desejado por aqueles usuários que querem ter um telefone da marca, que trabalha com o ecossistema da marca, e é o modelo de referência para aqueles dispositivos menos caros da Samsung para o segundo semestre, mesmo porque a Samsung já lançou a linha Galaxy A no primeiro semestre, mas R$ 5.500 é caro. É caro a ponto da gente ser obrigado a mostrar que o Galaxy S25, que foi lançado no começo do ano, nós já estamos em setembro de 2025, quando esse vídeo foi gravado, o Galaxy S25 hoje pode ser encontrado na casa dos R$ 4.000 aqui no Brasil. Ou seja, o preço de lançamento do Galaxy S25 FE consegue ser mais caro hoje que o Galaxy S25, que, se não é tão melhor assim em relação aos equivalentes das gerações anteriores, colocando lado a lado os dispositivos, o S25 tem um diferencial que muitos dos verdadeiros fãs da Samsung desejam, é, principalmente nos aspectos de desempenho, produtividade e trabalho com inteligência artificial, já que essa é a tecnologia do momento. O Galaxy S25 tem o processador Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Isso faz uma diferença danada nas tarefas mais pesadas. Não estou falando aqui só de jogos não, tá? Estou falando do trabalho com a inteligência artificial mesmo. E por mais que a Samsung tenha melhorado o seu processador Exynos, que no S25 FE está recebendo o Exynos 2400 com fabricação de 3 nanômetros, e eu quero acreditar que esse processador está efetivamente melhor, entregando melhores resultados de benchmarks, entregando melhor desempenho, entregando uma maior fluidez, por melhor que esse processador esteja, ele não estará no nível do Snapdragon 8 Elite for Galaxy. E isso porque a decisão da Samsung em colocar o seu próprio processador no S25 FE é para ajudar a reduzir os custos desse smartphone para o consumidor final. E ainda assim, ele chega R$ 1.500 mais caro do que o preço de momento do nosso amigo Samsung Galaxy S25. Não dá para entender a Samsung nesse aspecto. Não consigo entender. A mesma regra vale para o Galaxy Buds 3 FE. E, de novo, essa sigla para deixar o dispositivo mais caro do que ele poderia custar. E por melhor que esse fone de ouvido seja, a Samsung já tem o Galaxy Buds 3 que custa mais caro e que deu ruim, deu problema no primeiro semestre. Eu falei sobre isso lá no targethd.net e eu estou trazendo certas pautas de tecnologia para este canal, porque lá vocês adoram quando eu falo de IPTV e streaming. Então a pauta de tech está vindo para esse canal de vídeos. Mas na época, um fone de ouvido que custava na casa dos R$ 1.500, dando problemas de funcionalidade, tendo problemas de compatibilidade, e era um produto para ser concorrente dos fones de ouvido da Apple, dos fones que são aqueles que são dedicados para o iPhone. Lembrando sempre que esses fones da Samsung, obviamente, vão funcionar melhor com os smartphones da linha Galaxy, não que eles não funcionem com outros dispositivos,
Mas, de novo, a Samsung aqui está apostando em um ecossistema de produtos completo com todos esses dispositivos conversando entre si. No caso dos fones de ouvido é menos pior, porque a gente tem o já mencionado Galaxy Buds Core a R$ 349 e isso ajuda a contrabalancear. É um produto menos caro, que oferece boa parte das funções que os modelos de fones mais caros já entrega e que pode oferecer uma boa qualidade de áudio por um preço relativamente menor em relação ao Galaxy Buds 3 FE. De novo, Fan Edition. De novo, com muita cara de Edition. O que eu vou ter que gastar para censurar o áudio desse vídeo da brincadeira? Vai atrasar um pouco a edição, vai dar um pouco mais de trabalho, mas tudo bem. Tá valendo a pena, a gente vai, de alguma forma, se divertir com tudo isso depois que esse vídeo estiver pronto. No passado, mais ou menos distante, e eu me lembro muito bem disso porque eu estava lá, no lançamento do Galaxy S20 FE, muitas pessoas estavam impressionadas pelo fato desse smartphone chegar ao mercado brasileiro por um preço competitivo e entregar uma excelente relação custo-benefício. E essa tal relação custo-benefício é tão boa que tem gente com o Galaxy S20 FE até hoje e que está muito bem com ele. Ele funciona bem, ainda mantém uma boa autonomia de bateria, recebe atualizações da Samsung, chegou aos 4 anos de atualizações. Eu acredito que agora, com a chegada do S25 FE, ele será descontinuado do mercado, ele não vai ter as atualizações nem do Android, nem atualizações de segurança. E aí, convenhamos, quem ficou 4 anos com esse smartphone se deu muito bem, já pode pensar em comprar um outro modelo. E eu não me lembro dele ser tão caro, mas eu me lembro também que ele teve algumas promoções que fez com que o dispositivo ficasse mais atraente para o grande público. E aí que talvez esteja o pulo do gato para quem pensa em comprar o S25 FE. Ter uma boa dose de paciência para esperar esse smartphone ficar menos caro. Eu digo isso porque aquelas pessoas que compraram o S20 FE lá atrás pagaram na casa dos R$ 2.000 por esse smartphone, o que é um preço muito competitivo, muito atraente e que eu acredito que muitos se envolveram até emocionalmente com essa linha, com essa série Galaxy FE, por conta dessa redução de preço, por conta da relação custo-benefício que se construiu depois que o produto foi lançado. E por que eu estou falando sobre isso? Porque eu fui pesquisar os valores que a Samsung cobrou para cada lançamento da série Galaxy FE. E qual foi a minha surpresa de que esses produtos já chegavam ao mercado com preços caros. Na minha cabeça não havia o registro de que o próprio Galaxy S20 FE chegou no mercado brasileiro com preço sugerido de R$ 4.500, quase R$ 5.000, dependendo do e-commerce, dependendo da janela de lançamento. R$ 4.499 foi o preço menos caro que eu encontrei pelo Galaxy S20 FE na versão com 128 GB. E a regra se manteve a mesma pelos outros modelos que a Samsung lançou dessa série. Galaxy S21, Galaxy S23, S24, acho que a Samsung saltou o Galaxy S22 e agora o Galaxy S25. Todos esses modelos da linha FE chegaram ao mercado com preço pelo menos de R$ 4.499. O único que destoou dessa série foi o Galaxy S23 FE, que foi encontrado com preço inicial sugerido de R$ 3.999. Mas aí a Samsung já lançou o S24 FE, recuperando o valor dos modelos anteriores, cobrando pelo menos R$ 4.499. E agora a gente tem o Galaxy S25 FE a R$ 5.499, com a diferença que esse modelo conta com 256 GB de armazenamento de base. A Samsung eliminou o modelo com 128 GB e com isso a relação custo-benefício obviamente melhorou, desconsiderando todas as adições que a Samsung fez nos demais aspectos de software e também considerando as evoluções de hardware com novos processadores. Não sou eu que estou dizendo que, ou em nenhum momento, vou reformular a frase, em nenhum momento eu estou dizendo que o Galaxy S25 FE é um smartphone ruim. Não é essa a questão. A pergunta que fica é:
Como é que a Samsung lança um smartphone como esse, que custa mais caro que o Galaxy S25, que tecnicamente é melhor que ele? Como é que a Samsung tem a coragem de cobrar R$ 1.100 em fone de ouvido que, tudo bem, eles não estão no mesmo preço dos modelos mais caros que a Samsung lançou esse ano, mas R$ 1.100 por um fone de ouvido que, comparado com alguns dos melhores modelos de fone de ouvido sem fio do mercado, não entra na lista dos melhores fones. Não estou dizendo que ele é ruim, não estou dizendo que ele é uma porcaria, mas ele não vale R$ 1.100. Isso é fato também. Insisto, a Samsung contrabalanceou essa questão de cobrar mais caro por um fone de ouvido, que em teoria deveria ser pensado nos fãs, deveria ter uma relação custo-benefício melhor, lançando o Buds Core por R$ 349. Mas em condições normais de temperatura e pressão, o Galaxy Buds 3 FE deveria custar na casa dos R$ 999 no máximo. E aí, meus amigos, o conselho que eu dou, pela experiência que eu tenho com tecnologia, é que você espere o preço tanto do Galaxy Buds 3 FE quanto do Galaxy S25 FE cair, e cair de forma sustentável até as vendas da Black Friday. O problema que a Samsung tem é que esse Galaxy S25 FE, ele não vai ficar tão mais barato quanto a gente espera. Por quê? Eu não acredito numa queda de preço substancial do Galaxy S25. Até acredito que ele pode chegar na casa dos R$ 3.000, que é o que normalmente acontece na época da Black Friday, que esses modelos base da Samsung acabam custando dentro dessa faixa psicológica de preço. Tanto que eu peguei o meu Galaxy S23 nessa época de promoção de Black Friday pelo valor de R$ 3.000 ou um pouco abaixo disso. Até acredito que isso pode acontecer, mas não acredito que o S25 FE vai ficar tão abaixo da casa dos R$ 4.000, que seria uma boa barreira psicológica de preço, o que com certeza chamaria a atenção dos consumidores, daqueles usuários que pretendem comprar o dispositivo, e ajudaria a explicar por que esse smartphone chegou no mercado por um preço tão elevado. E aí, dona Samsung, me desculpa, não tem muito como te defender. Peço desculpas ao pessoal da assessoria de imprensa da Samsung, gosto quando eles mandam os releases para nós lá no targethd.net, mas a linha FE cada vez mais se tornando Edition no Brasil, e olhando para o passado, e eu coloquei algumas tabelas para vocês de algumas pesquisas que eu fiz para poder entregar esse conteúdo, e estudado por que o preço desse smartphone é tão elevado, historicamente sempre foi Galaxy Edition no Brasil. Isso porque eu coloquei essas informações na pesquisa, a gente tem que levar em consideração a inflação acumulada ao longo do tempo, para também poder mostrar para vocês que esse dispositivo sempre foi caro, continua caro, pelo menos o preço de lançamento, e aí convido você a esperar mais um pouco para comprar o telefone, e que a Samsung nunca pensou em oferecer a melhor relação custo-benefício para o usuário brasileiro. Apenas e tão somente quando as promoções vieram, e essas promoções foram estimuladas pelos e-commerces nacionais. Fique de olho nos preços, fique de olho nas promoções, não se deixe levar pela empolgação da compra logo nas primeiras semanas, ou até mesmo nos primeiros 1 mês e meio ou 2 meses. E fique de olho no calendário, esse smartphone chegou ao mercado em setembro, daqui a 2 meses aproximadamente a gente tem a Black Friday, e isso se não tivermos promoções mais agressivas no mês de outubro, já que a Amazon vai antecipar a segunda janela do Amazon Prime Day. Então, dê tempo ao tempo, tenha paciência e espere, porque o preço desses produtos com certeza vai cair, e aí vai ser a melhor janela para você comprar. Recado final do vídeo: tenta não ser um early adopter, tenta não ser um empolgado, porque as chances de você ser um iludido por conta dessas traquimanhas numéricas que a Samsung coloca nos produtos são enormes. E eu gravo esses vídeos para que você não seja um enganado, um iludido ou, em alguns casos mais extremos, um otário. Eu sou Eduardo Moreira, agradeço a quem chegou até aqui no vídeo, deixo um abraço para todo mundo e até a próxima.